Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Mediunidade Online. Eu sou Gerardo Campana e vamos continuar nossa conversa a respeito não só de mediunidade, mas de outras áreas também. Hoje eu quero falar especificamente de dois fatores. Um é a equipe encarnada, as pessoas que se reúnem para realizar uma reunião mediúnica. E o outro fator é a equipe espiritual, ou seja, aqueles desencarnados que compõem a equipe do mundo espiritual, que trabalha em conjunto com a equipe de encarnados para realizar aquela atividade. É óbvio que a atividade mediúnica ela não se restringe àquele dia. Né? Digamos que a reunião seja terça-feira à tarde. Ela não se restringe à terça-feira à tarde. Na verdade, o trabalho ele transcorre durante toda a semana, com a participação dos encarnados que se predispõem a isso e os desencarnados que orientam a atividade. Por que é que eu estou falando os que se predispõem? Porque esse trabalho é realizado à noite, durante o sono do corpo físico. Os componentes encarnados saem do corpo. E alguns, não todos, né, porque exige uma preparação para isso, vão ao encontro ou são recepcionados pelos componentes da equipe espiritual e aí vão auxiliar os espíritos que estão sendo ajudados pelo grupo mediúnico ou naquele grupo mediúnico. Uma coisa que é importante frisar é que a equipe espiritual não está a serviço do encarnado, dos encarnados, da equipe material. Vamos chamar assim, equipe material e equipe espiritual. Né? Só para a gente se entender. Então, a equipe espiritual não está a serviço da equipe material. Né? A equipe material é que precisa se colocar disponível para que o trabalho que é coordenado pela equipe espiritual seja realizado. Porque vamos pensar o seguinte: quem é que traz os espíritos que serão orientados, que serão auxiliados? Quem é que traz ou proporciona a vinda dos espíritos em estado de revolta, em estado de rebeldia ou exercendo vingança? Né? Quem é que promove os encontros? Claro, é a equipe espiritual que faz isso. Né? Nós encarnados, nós criamos as condições. Nós podemos evocar um espírito e aquele espírito poderá até comparecer. Mas o comum é que o trabalho ele seja organizado pela equipe espiritual e a equipe material cria as condições para que as comunicações aconteçam. Cedem ectoplasma, cedem as energias biofísicas para que a ajuda, o tratamento, os auxílios sejam efetivados. Né? Mas a organização e o sequenciamento do trabalho é a equipe espiritual que faz. Então, é um trabalho em conjunto. Né? Não é que a equipe espiritual esteja, ou seja, o meu espírito, aquele caboclo que trabalha comigo, né? Aquele orientador, aquele mentor. Não, espírito não está a serviço da gente. Né? Nós formamos uma equipe e essa equipe atua em conjunto e precisam estar em sintonia. Obviamente, quem precisa cuidar mais da sintonia somos nós, né, do que eles lá, né, porque eles já estão numa ação de trabalho em benefício do próximo, né, no cotidiano deles, participando, por exemplo,
alguns companheiros espirituais que fazem parte da equipe espiritual da reunião mediúnica que eu participo, que eu integro a equipe material, eles trabalham numa instituição que eles próprios denominam de casa transitória, que se situa no umbral. E lá eles acolhem principalmente suicidas que são resgatados de uma área onde se congregam suicidas, que a gente convencionou de chamar de Vale dos Suicidas, né? E aí eles resgatam espíritos que já estão em condições de sair de lá, levam para a casa transitória, lá eles são tratados e dali, quando retomam a lucidez e estão melhores, eles são levados para um hospital que fica numa zona intermediária entre uma colônia espiritual e a região do chamado umbral. Né? Então, eles atuam dessa forma. Como entre a equipe material, aqueles que compõem os componentes encarnados, é preciso que haja sintonia, haja amizade, sinceridade, confiança recíproca, respeito, e que essa amizade ela seja cultivada. Ela não seja, o encontro não seja apenas ali, na reunião mediúnica, mas que possa haver contatos fora dali, encontros fora dali, encontros para brincadeira, para divertimento, né, para interação social, porque a partir daí a sintonia ela vai se ampliando, ou seja, que se goste de estar na companhia um do outro, porque aí cria-se um clima, né, energético, espiritual, psíquico, favorável, né, para a realização da reunião mediúnica, para a realização de qualquer coisa, né? Mas eu estou aqui falando de reunião mediúnica porque, em relação à reunião mediúnica, a energia que nós criamos, o campo que nós criamos, ele é fundamental. É muito importante. Que ele tanto é acolhedor, como ele facilita na criação do campo de proteção, principalmente quando se atua na área da desobsessão. Né? Então, essa amizade é muito importante, né? Porque ali, quando um espírito se comunica, o médium ou a médium, ele ele se solta, ele precisa se soltar para que o espírito expresse suas emoções e sua fala por intermédio dele ou dela, né? Se exteriorize com naturalidade e com espontaneidade. Isso é possível quando há confiança. Eu lembro que pessoas que estão iniciando ou estão em treinamento mediúnico, todo o trabalho inicial para que elas se soltem, para que elas se permitam, para que elas saiam daquela faixa do que é que o outro vai pensar, né? E se sintam livres para falar aquilo que vier, sem crítica, sem julgamento. A análise ela vem depois, né? Vem depois e com muito respeito, com muita generosidade, né? Para que a pessoa não fique com nenhum receio, né? Nenhum receio. Então essa sintonia precisa existir, porque aí criando essa sintonia, espíritos eles vão chegar, né? Espíritos que têm um vínculo conosco. Aqueles que primeiro vão chegar, né, eles, digamos assim, eles têm um vínculo, eles já têm algum conhecimento, né, mas muitas vezes eles estão iniciando também, assim como nós, né, assim como nós. Obviamente que tem aqueles que já têm o conhecimento e que supervisionam o trabalho, mas é na medida do nosso crescimento, do nosso esforço, que a equipe espiritual também vai se aprimorando. Outros, né, vão chegando e vão compondo aquela equipe. Eu lembro que quando a gente iniciou,
eu participava daquela equipe em Recife, vim para Maceió, né? E durante algum tempo eu frequentei uma reunião mediúnica já formada. Lembro que o orientador dessa reunião era o seu Eudalbo, né? Eudalbo Freitas, se não me falha a memória, né? Que era um homem de muita cultura, né? Era uma pessoa maravilhosa para a gente poder conversar, trocar ideias, né? E ele dirigia a reunião com maestria realmente. Então, durante alguns anos, eu participei da reunião mediúnica que ele coordenava. Eu fazia parte do grupo que estava ali digamos, na sustentação psíquica, energética do trabalho, né? Através da concentração, através da oração. Mas aí depois, junto com um grupo em um centro espírita, a gente começou a organizar a equipe mediúnica desse centro, né? E aí foi muito interessante, e foi um aprendizado muito grande, né? Porque a gente estava se reunindo, se propondo a organizar um trabalho mediúnico, né? E a gente estava assim, inseguro, a gente estava em dúvida, né, em relação ao próprio trabalho, e isso interferia tanto na interação com o mundo espiritual, como no tipo de espíritos que se comunicavam na ocasião, né? Mas a gente realizava treinamentos de concentração, né, treinamentos de visualização, a gente realizava o estudo da parte teórica, né, para a gente poder ter consciência do que a gente estava fazendo, porque até então eu não tinha estudado muito sobre mediunidade, né? Eu tinha participado lá em Recife, naquela experiência em Recife, eu lia, né, alguma coisa, não de mediunidade, né, mas do Evangelho, né, lia alguma coisa, mas não lia muito. Então não tinha, né, apesar dos espíritos orientarem os estudos, né, estimularem o estudo, melhor dizendo, eu não estudava, né? Só comecei a estudar depois que eu fui participar desse grupo, né? A gente estava querendo organizar a mediúnica, né? E aí foi muito interessante o aprendizado, né? Muito bom realmente. Mas eu vou falar isso para vocês no próximo vídeo, tá certo? Então aguardem, um grande abraço para todos vocês.